Vangelo di Luca, capitolo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, dal versetto 13 in poi. no versículo 13 em diante. Ed ecco, in quello stesso giorno 2 di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forastiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere a tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Amen. Fino a qui. Vi chiedo di chiudere gli occhi, preghiamo. Fechemos os olhos e vamos orar, irmãos. Signore, noi siamo davanti a te, la tua parola. Abbiamo letto la tua parola e adesso, Signore, noi cercheremo di ragionare su di essa. Cercheremo, Signore, di estrarre, di prendere qualcosa per la nostra vita di questa meditazione. Chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo, perché senza di Lui noi non ce la facciamo. Perché la tua parola dice che le cose spirituali si discernono spiritualmente e soltanto l'uomo spirituale è capace di discernere le cose dello Spirito. Per cui, Signore, mentre sentiamo, mentre riflettiamo, che il tuo Spirito possa condividere secondo il bisogno di ciascuno. Così ti prego, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Amen. Amém, irmãos? Hai già provato tristezza? Vocês já sentiram tristeza? E come abbiamo provato la tristezza? E como temos tido tristezas? La tristezza è un elemento della nostra esistenza, fratelli. Porém, a tristeza é um elemento da nossa natureza umana. Devo dire che la tristezza è entrata nel mondo a causa del peccato. Temos que dizer também que a tristeza entrou no mundo por causa do pecado. Non è che Dio ci ha fatti per essere e vivere tristi. Não é que Deus nos fez para vivermos tristes. Amen. La tristezza è una delle conseguenze di un mondo caduto nel peccato. A tristeza é uma das consequências do mundo caído no pecado. E a questo punto devo dire che è normale provare tristezza. E tenho que dizer também que é normal que nós sintamos tristeza nas nossas vidas. Amen, fratelli. Il problema è la tristezza eccessiva o profonda. O problema é aquela tristeza que é muito excessiva, profunda. Alcuni chiamano questa profonda tristezza di depressione. E alguns chamam esse tipo de tristeza de depressão. Ma io non dirò depressione perché non sono esperto in psicologia. Não vou afirmar que é depressão porque eu não sou tão entendido assim em psicologia. Ma voglio parlare sulla tristezza profonda. Mas quero tratar da tristeza profunda. Amen.
è quel tipo di tristezza che fa la nostra vita diventare una sfumatura di grigio, per dire. É um tipo de tristeza que faz a nossa vida viver um cinza completo, eterno. Noi non riusciamo a vedere le cose colorate della vita. Nós não conseguimos ver cor nas coisas na nossa vida. E quando affrontiamo questo tipo di tristezza, E quando enfrentamos esse tipo de tristeza, è normale che cerchiamo di reagire, é normal que procuremos reagir. cerchiamo di combatterla, Tentamos enfrentá-la, cerchiamo di zitirla. procuramos de extingui-la. E questo è una cosa che noi facciamo verso la tristezza. E isso é uma coisa que nós fazemos para combater a tristeza. E la parola di Dio ci insegna che è possibile vincere la tristezza profonda, la profonda tristezza. E a palavra de Deus nos ensina que é possível vencer essa tristeza profunda. Amen, fratelli. La tristezza non può durare tutta la tua vita. A tristeza não pode perdurar por toda a nossa vida. Anzi, la parola di Dio dice che la tristezza può durare una notte, Ao contrário, a palavra de Deus nos diz que a tristeza pode durar uma noite, ma la gioia viene al mattino, mas a alegria virá pela manhã. ossia la vita si riparte. Ou seja, a vida se reinicia. Amen, fratelli. Quindi Dio non ci ha fatti per rimanere in profonda tristezza. Então Deus não nos fez para vivermos em profunda tristeza. E la cosa bella della Bibbia è che la Bibbia parla di queste cose. E o bom da Bíblia, o belo da Bíblia é que a Bíblia nos fala sobre essas coisas. Questo testo che abbiamo letto Esse texto que lemos parla di discepoli che hanno provato tristezza profonda. fala sobre discípulos que sentiram esse tipo de tristeza profunda. Amen, fratelli. Sono questi due discepoli che hanno preso la strada verso questo villaggio chiamato Emmaus. Foram dois discípulos que estavam numa estrada que ia até Emaús. E è proprio qui che io voglio parlare con te su come combattere o superare la profonda tristezza. E é sobre essa experiência que eles sentiram que nós queremos falar sobre como combater e vencer essa tristeza. Amen. Perché è interessante che nel loro caso Porque no caso deles, la loro tristezza era prodotto di un rapporto con Dio, con Gesù. a sua tristeza vinha de um relacionamento com Jesus. Gesù fu crocifisso, Jesus foi crucificado, era morto estava morto, e loro decisero di camminare verso un villaggio distante di Gerusalemme 11 chilometri. e eles decidiram caminhar para vilarejo chamado Emaús, que distava 11 quilômetros de Jerusalém. E è proprio qua che comincia la storia. E é aqui que começa a história. È proprio in questo inizio di storia che voglio parlare con te. E é sobre esse início de história que queremos falar essa noite. Loro prendono la strada verso Emmaus Eles pegaram a estrada para Emaús e all'improvviso Gesù si avvicina da loro e de repente Jesus se aproxima deles. e ascolta che loro discutevano su un tipo di argomento. E Jesus escutou o que eles estavam conversando. E praticamente Gesù gli chiede: ma di cosa state parlando voi? E Jesus pergunta a eles: mas do que vocês estão falando? Non è che Gesù era ironico. Não é que Jesus estava sendo irônico. Quando Gesù gli chiede di cosa state parlando, Quando Jesus pergunta a eles: do que vocês estão falando? è per dire così: ma che cosa state parlando fra di voi? Che tipo di argomento è questo? Era para dizer: mas que tipo de conversa vocês estão tendo? Perché per Gesù non era ammissibile che loro parlavano di quel discorso. Porque para Jesus era inadmissível que eles falassem sobre aquilo. Non era ammissibile per Gesù che loro discutevano sulla sua morte. Jesus não acreditava que eles estavam falando sobre a morte dele. Amen. Non è che Gesù si avvicina in un modo ironico e dice: ma che cosa state parlando? Não é que Jesus chega de forma irônica para eles e pergunta: o que vocês estão falando? Praticamente era come dire: non è questo tipo di discorso che dovete parlare. Jesus queria dizer a eles: não é desse tipo de assunto que vocês deveriam falar. E loro risposero: E eles responderam: Signore, Senhor, tu sei l'unico forastiero in Gerusalemme o Senhor é o único estrangeiro em Jerusalém e non sa cosa è successo e não sabe o que aconteceu? di Gesù il Nazareno, Jesus, o Nazareno, che noi aspettavamo que nós esperávamos che fosse lui a liberare Israele. que fosse ele o libertador de Israel. Ma adesso è il terzo giorno che Ma le agora- cose sono accadute. Mas agora já é o terceiro dia que ele morreu. Allora, in questo punto io voglio fermarmi e dirvi una cosa. Então agora eu quero parar um momento para dizer uma coisa, irmãos. Perché che loro ebbero questa profonda tristezza? Por que eles tiveram essa profunda tristeza? Io voglio identificare con voi stasera. E eu quero identificar o porquê dessa noite. E la prima cosa che io imparo, fratelli, E a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, che loro
hanno avuto questo tipo di profonda tristezza que eles tiveram essa tristeza profunda, perché avevano una cattiva cosmologia. porque eles tinham um mau entendimento da cosmologia. Cosmologia. Pastore, che parola è questa? Io non voglio usare la parola cosmologia E eu não quero usar a palavra cosmologia nel senso dell'astronomia, no sentido da astronomia, ma cosmologia nel senso filosofico. mas cosmologia no sentido filosófico. Ossia, loro avevano una visione sbagliata del proprio mondo. Ou seja, eles tinham uma visão errada do próprio mundo. Loro dovrebbero sapere che quel periodo Gesù doveva morire. Eles deveriam saber que naquele período Jesus deveria morrer. Gesù aveva segnato a loro questa cosa. Jesus tinha ensinado isso a eles. E Gesù aveva detto pure che doveva risuscitare anche. E também Jesus disse que ele deveria ressuscitar. Ma quando loro non sono riusciti a leggere la propria storia, Mas quando eles não conseguiram ler a própria história, si sono messi in questa profonda tristezza. eles se colocaram nessa profunda tristeza. Siete con me, sì o no? Estão comigo, Mi irmãos? seguite? Mi seguite, sì o no? Estão me seguindo, irmãos? Io voglio dire una cosa a te stasera. Eu quero dizer uma coisa a vocês essa noite. A volte la tristezza colpisce la nostra vita Às vezes a tristeza nos atinge na vida, perché anche noi abbiamo una cosmologia sbagliata della vita. porque nós também temos uma cosmologia errada da vida. A volte i credenti hanno una cosmologia sbagliata della vita. Às vezes os crentes têm uma cosmologia errada da vida. Pensano che per il fatto che siamo credenti Penso que pelo fato de serem crentes, non ci colpiranno i problemi della vita. nenhum mal nos atingirá na vida. Invece no. E aí não é isso. La malattia potrà colpire la tua vita? Sì. A doença poderá nos atingir nas nossas vidas. Problemi nella tua famiglia ci sarà? Sì. Nós teremos problemas na nossa família. Problema del lavoro? Anche quello. Também teremos problemas no nosso trabalho. Pastore, ma io sono servitore di Dio. Mas, pastor, eu sou um servidor de Deus. Non posso ammettere che delle cose succedono nella mia vita. Não posso entender como coisas assim podem acontecer na Ti minha devo vida. dire che la tua cosmologia sta sbagliata. Eu quero dizer que a sua cosmologia está errada. La tua visione del mondo sta A sbagliata. sua visão de mundo está errada. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Quindi dobbiamo rifare questa cosa nella nostra vita. Então temos que fazer essas coisas na nossa vida. Il grande punto della Bibbia O grande ponto da Bíblia è che nonostante a tante difficoltà e battaglie che combattiamo, é que apesar de tantas batalhas e dificuldades que enfrentamos, noi abbiamo la garanzia della presenza del nostro Signore a fianco. nós sempre teremos a garantia de Jesus e o Senhor ao nosso lado. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Una seconda cosa che questi discepoli hanno sbagliato Uma segunda coisa que esses discípulos erraram e ha generato ancora profonda tristezza nel loro cuore. e provocou esse profunda tristeza nos corações deles. Anche se hanno avuto una cattiva cosmologia, una visione sbagliata, Ainda que eles tiveram uma visão cosmológica errada, loro hanno preso la strada sbagliata. eles também pegaram o caminho errado. E quando noi prendiamo e facciamo, e quando noi facciamo delle scelte sbagliate, Quando nós temos escolhas erradas, rischiamo di essere colpiti di profonda tristezza, ancora di più. nos arriscamos a sofrer profundas tristezas. Sai perché? Sabe por quê, irmãos? Perché la Bibbia dice così. Porque a Bíblia nos diz assim: Gesù disse a loro: Jesus disse a eles: rimanete in Gerusalemme. permaneçam em Jerusalém. E loro sono andati dove? E para onde eles foram? Para Emmaus. Para Emaús. La parola Gerusalemme, E a palavra Jerusalém, sai cosa vuol dire? sabe o que quer dizer, irmãos? Posto di pace. Lugar de paz. Anche se sappiamo che là non c'è mica pace. Ainda que saibamos que lá não tem È muita sempre un paz. casino in quella regione là. Sempre tem confusão por ali. Ma Gerusalemme vuol dire posto di pace. Mas Jerusalém quer dizer lugar de paz. E Emmaus vuol dire posto di acque calde. E Emaús quer dizer, significa lugar de águas quentes. Amen. Amém? Quindi invece di rimanere nel posto di pace, Então, ao invés de eles permanecerem no lugar de paz, hanno preso la strada verso le acque calde. eles pegaram um caminho para aquela cidade de águas quentes. Puoi capire il senso figurativo? Pode entender o sentido figurativo disso? Spesso noi facciamo lo stesso. Frequentemente fazemos o mesmo. Il Signore dice rimani in pace Deus nos diz, permaneça em paz. e noi cerchiamo di riscaldare le E cose, nós procuramos esquentar as coisas. di agitarci, è vero o no? De nos agitar. Davanti ai problemi cerchiamo di agitarci Diante sempre. dos problemas, procuramos nos agitar. Questa è la strada di Emmaus che pure noi prendiamo. Essa é a estrada de Baús que nós pegamos. Il Signore sta dicendo a me e a te in questa E sera: o Senhor nos está dizendo a mim e a você essa non andare a Emmaus, rimani nel posto di pace. Não vá para Emaús, permaneça no lugar de paz. Amen, fratello. Amém, irmãos?
Perché quando tu hai la profonda tristezza, Porque quando chegar essa profunda tristeza, tu puoi, no, quando tu arrivi a questo livello di profonda quando tristezza, você chega nesse nível de profunda tristeza, è normale che tu vuoi cercare sempre di sistemare le cose al tuo modo. é normal que nós procuremos consertar as coisas do nosso jeito. E loro presero la strada verso E Emaús eles pegaram um caminho para Emaús. e cominciano a confabulare fra di loro le cose accadute. E começaram a conversar entre eles o que havia acontecido. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Hai già parlato con persone triste? Vocês já conversaram com pessoas tristes? Sì o no? Sim ou não, irmãos? Non è bello, vero? Não é bom. Gesù si avvicina e dice: ma cosa state parlando? Jesus chega ao lado deles e pergunta: do que vocês estão falando? Loro stavano in una lamentela. Eles estavam se lamentando. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Loro si stavano aiutando a approfondire la loro Eles tristezza. estavam procurando ficar cada vez mais tristes. Perciò che nel mondo è difficile trovare delle persone Por isso que é difícil nós encontrarmos no mundo pessoas che quando noi siamo tristi che ci danno una mano. que naqueles momentos que estamos tristes não dão uma mão. Di solito quando tu sei triste Geralmente quando estamos tristes, troviamo sempre persone per buttarci ancora più giù. encontramos pessoas para nos jogar mais para baixo. È vero o no? É verdade, irmão? È vero o no? É assim ou não? Sono pochi che quelli che dicono no, lascia stare, andiamo avanti. São poucos aqueles que falam: não, deixa para lá, vamos para frente, vamos adiante. Perché quando tu parli della tua tristezza, Porque quando você fala da sua tristeza, quell'altro ti guarda aquele outro que está ao seu lado te olha e dice no, almeno io sto bene. e diz com ele mesmo: pelo menos eu estou bem. E allora è meglio tenerlo là nella tristezza. E agora vamos deixar aquele irmão ali com a tristeza dele. Ma io conosco un Dio Mas eu conheço um Deus, irmãos, che ogni giorno ti dice così: que todos os dias nos diz assim: non avere paura, não tenham medo, vai avanti. vai adiante. Io sarò con te, Eu sarei io contigo. ti aiuto. Eu te ajudarei. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Questo è stato il problema di quello gruppo, di quei due discepoli. E esse era o problema daqueles dois. Hanno preso la strada sbagliata. Pegaram o caminho errado. Non andare a Emaús se Dio ti ha detto di restare a Gerusalemme. Não deviam ter andado para Emaús e ter permanecido em Jerusalém. Non cercare la strada sbagliata Não procurar o caminho errado. se Dio ti ha detto di rimanere nel posto di pace. Se Deus lhes disse: permaneça no lugar de paz. Pastore, ma c'è un casino, una confusione attorno a me. Mas, pastor, tem uma confusão em torno de mim. Non importa, basta che tu ci sia a Gerusalemme perché ha detto il Signore. Não importa, porque se Jesus mandou você ficar ali, fique ali. Amen. Amém, irmãos? Un altro sbaglio di questi discepoli: Um outro erro desses discípulos: disattenzione biblica. desatenção bíblica. Fratelli, io come pastore ho sempre una cosa da dire. Pastor, irmãos, eu como pastor preciso dizer uma coisa a vocês. A volte faccio delle valutazioni così. Às vezes faço avaliações assim. Quante prediche ho già fatto in chiesa? Quantas pregações eu já fiz na igreja? Ma solo la cosa deludente Mas sabe uma coisa que me deixa desiludido? è che quando tu fai una valutazione delle prediche, Que quando você faz uma avaliação da pregação, tu vedi che sono poche le persone che mettono in pratica. você observa que são poucas pessoas que colocam aquela pregação em prática. Perché noi a volte ammiriamo i discorsi. Porque às vezes nós ficamos olhando os discursos. La parola A palavra è bella, é belíssima, mi chiama l'attenzione, me chama a atenção. ma non è questo lo scopo della parola di Dio. Mas não é esse o propósito da palavra de Deus. La parola di Dio deve diventare carne dentro di noi. A palavra de Deus deve se tornar carne dentro de nós. Noi dobbiamo guardare la parola di Dio come lei è, ossia verità. Nós temos que olhar a palavra de Deus como ela é, a verdade. Amen. Amém? Non è che Gesù racconta delle storie a ciascuno di noi. Não é que Jesus fica contando histórias para nós. Perché che sto parlando di disattenzione biblica? Por que eu estou falando da desatenção bíblica? Perché quando Gesù si avvicinò di quei due discepoli Porque quando Jesus se aproximou daqueles dois e discípulos, gli chiesi dei discorsi che parlavano ele pergunta sobre o assunto que eles tratavam, e loro risposero a lui, eles respondem a ele, e Gesù fa e un'affermazione: Jesus faz uma afirmação: stolti e lenti per capire i profeti. pois estão errados e lentos para entender o que o profeta falou. Praticamente Gesù gli dà una bastonata, Praticamente Jesus dá uma pancada neles, vai. giusto? Justo. Amen, fratelli. Amém, irmão? Gesù gli dà una bella bastonata dicendo stolti e lenti, Vocês estão errados e lentos no entendimento. perché per capire la scrittura e i profeti.
Porque para entender as escrituras e os profetas, sai cosa vuol dire? sabe o que eu quero dizer? Disattenzione biblica. Desatenção bíblica. Quanti credenti sono delusi, tristi, Quantos crentes são decepcionados, a volte in profonda tristezza, envolvidos em profunda tristeza, perché guardano in giro, porque olham para os lados, magari non trovano lavoro, às vezes não encontram trabalho, ha problemi tem finanziari problemas financeiros e tante preoccupazioni. e tantas preocupações. Ma io ti devo dire una cosa, Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. ricordatevi la parola di Gesù, Lembram-se da palavra de Jesus? quando lui ha detto così: Quando ele disse assim: guarda gli uccelli nel cielo, olha os passarinhos nos céus. non seminano, Não grazie. não plantam, Giusto, ho detto giusto, se non è quello là. não plantam, Non raccolgono, não recolhem, fazem colheita. amen. Amém, irmãos? Non mettono via il cibo Não colocam de lado a comida, não jogam fora a comida. e tu non vedi nessun uccello si lamentando perché non c'è da mangiare. E você não vê nenhum passarinho se lamentando porque não tem o que comer. E Gesù ha detto perché il Padre Celeste si prende cura di loro. E Jesus disse, porque o Pai Celestial toma conta deles. E dopo Gesù rivolge la parola ai suoi E depois Jesus fala com eles e dice così: non avete voi più valore degli uccelli? e pergunta a eles, vocês não têm mais valor que os passarinhos? Sì, pastore, ma è che adesso abbiamo delle tasse. È vero così? Pastor, mas nós somos diferentes porque nós temos as taxas, os È passarinhos. vero, não noi têm. ragioniamo sulle cose. Ficamos raciocinando sobre tantas coisas. Invece Gesù sta dicendo: tu devi avere una fede semplice. E ao invés disso, Jesus está nos dizendo, você tem que ter uma fé simples. Amen. Se Dio si prende cura della natura degli uccelli, Se Deus toma conta dos passarinhos e da natureza, per caso non si prenderà cura di te? por acaso Ele não vai tomar conta de você também? Non ti mancherà nulla. Não te faltará nada. Amen, fratelli. Amém, irmãos? È quello che dobbiamo ricordare. É isso que nós temos que recordar I sempre. discepoli non hanno avuto attenzione alla parola di Dio. É por isso que eu digo que os discípulos não tiveram atenção na palavra de Perché Deus. che loro furono messi in questa profonda tristezza? Por que eles foram colocados nessa profunda tristeza? Perché non si sono ricordati dalla parola di Dio. Porque eles não se lembraram da palavra de Deus. E quando tu sei in profonda tristezza, di solito tu non dai retta alla parola di Quando Dio. estamos tão tristes assim, nós não conseguimos lembrar da palavra de Deus, não prestamos atenção. Amen, fratelli. Siete convinti o no? Estão comigo, irmãos? E c'è una cosa interessante. Tem uma coisa interessante, irmãos. Vedi come quando noi siamo in profonda tristezza, Veja como é quando nós estamos em profunda tristeza. i discepoli non credevano alla parola di Gesù, Os discípulos não creram na palavra de Jesus, ma credevano alle cose, altre cose spirituali. mas criam em outras coisas espirituais. Guarda cosa loro rispondono a Gesù. Vejam o que eles responderam a Jesus. Noi aspettavamo Nós esperávamos che fosse lui a liberare que Israele, fosse ele o libertador de Israel. ma ormai è già 3 giorni. Mas agora já são 3 dias. Un attimo solo. Só um minuto, irmãos. Perché 3 giorni? Por que 3 dias? Perché i giudei credevano una cosa, Porque os judeus criam assim, irmãos, che l'anima di una persona que a alma de uma pessoa, fino al terzo giorno riusciva ad entrare al corpo. até o terceiro dia, podia reentrar no seu corpo. Amen. Amém? Ma dopo terzo, quarto giorno Mas depois do terceiro e quarto dias, già non c'era niente da fare. nós não tem nada mais para se fazer. É Vi do un altro impossível. esempio. Dou outro exemplo. Vi ricordate di Lazzaro, Vocês lembram-se de Lázaro, fratello di Marta e Maria? irmão de Marta e Maria? Qual è stata la risposta della sorella? Qual foi a resposta Signore. da irmã? Senhor, Il mio fratello è morto ormai da 4 giorni e Meu- puzza. o meu irmão está morto já há mais de 4 dias e está fedendo. Cioè, nel senso, l'anima non riesce più ad entrare. Ou seja, a alma não pode mais reentrar naquele corpo. I discepoli di Emaus dissero lo stesso a Gesù. E os discípulos de Emaús disseram a mesma coisa para Jesus. Loro credevano, Eles criam, scusami le parole, ma la stronzata. eles criam besteira. Perché hanno detto così: Eles disseram assim, ormai sono già 3 giorni. agora já são 3 dias. Cioè, praticamente stavano dicendo, anche se si poteva succedere, Eles estavam querendo dizer assim, ainda que pudesse acontecer, ormai non c'è niente da fare. agora não tem mais o que fazer. E hanno dimenticato che chi era davanti a loro era colui E eles esqueceram que aquele que estava diante deles, che ha detto così: que disse assim, io sono la resurrezione e la vita. eu sou a ressurreição e a vida. Amen. Amém, irmãos? Alleluia, tu puoi dire gloria a Dio per questo.
Chi era davanti ai discepoli di Emaús? Quem estava diante dos discípulos de Emaús, irmão? La resurrezione e la vita. A ressurreição e a vida. Interessante che Gesù non dice io possiedo la resurrezione. Interessante que Jesus não falou assim: eu possuo a ressurreição. Io ho la potenza di Tenho risuscitare. o poder de ressuscitar. Lui non ha detto mai così. Ele jamais disse isso. Sa cosa ha detto lui? Sabe o que ele disse? Io sono la resurrezione. Eu sou a ressurreição. Dove arrivo io, arriva la vita. Onde chego eu, chega a vida. Dove c'è Gesù, c'è la vita. Onde tem Jesus, E tem a dove vida. c'è la vita, c'è la gioia. E onde tem Jesus, a vida, ele tem a alegria. Alleluia. Amém, irmãos? Amen. E sai cosa dice la parola di Dio? Sabe o que diz a palavra de Deus? Dove c'è la presenza di Dio, Onde tem a presença de Deus, la tristezza salta di gioia. a tristeza salta de alegria. Se tu sei in profonda tristezza, Se você estiver em profunda tristeza, io ti dico per lo Spirito di Dio, eu te darei pelo Espírito de Deus. un'unzione di gioia cadrà sulla tua vita oggi. Unções de alegria cairão sobre a sua vida hoje. Alleluia. Disattenzione biblica. Desatenção bíblica. Fai attenzione a quello che Dio ti sta dicendo. Presta atenção naquilo que Deus está dizendo a você. E se tu sei in un momento, stai attraversando un momento, E se você está atravessando um mau momento, o un momento di profonda tristezza, ou um momento de profunda tristeza, dopo questa predica sarà nel video. depois dessa pregação estará no nosso Tu vídeo. puoi ascoltare ancora Você pode escutar mais uma e vez. ricordare la parola del Signore. Lembrar essa palavra de Deus. Ho fatto un po' di pubblicità, va bene. Fiz um pouco de publicidade. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Profonda tristezza. Profunda tristeza. Io voglio darvi qualche consiglio secondo la parola di Eu Dio quero dar alguns conselhos segundo a palavra de Deus, per superare questa profonda para tristezza. superar esse estado de profunda tristeza. La prima cosa, A primeira coisa, nonostante la tua tristezza, não obstante a sua tristeza, ricordati lembre-se che la gioia que a alegria si trova nella strada. se encontra no caminho. Interessante che Gesù viene a camminare con loro. Interessante, Jesus veio caminhar com eles. Gesù non si mette davanti a loro. Jesus não foi adiante deles. Gesù non li blocca. Jesus não interrompe o caminho deles. Gesù si mette a camminare con loro Jesus se coloca para caminhar junto com e eles. comincia a spiegare a loro la scrittura. E começa a explicar a eles as escrituras. Mentre strada fanno, ascoltano la parola. Enquanto eles caminhavam, eles escutavam a palavra. Amen, fratelli. Amém, irmãos? E questo è un consiglio pratico per la nostra vita. E esse é o conselho prático para as nossas A vidas. volte noi siamo tristi Às vezes estamos tristes perché pensiamo che c'è un traguardo da arrivare. porque nós pensamos que tem uma linha de chegada para nós. No, la vita è la strada Não, a vida é a própria estrada, é o próprio caminho. e la gioia si trova nella strada. E a nossa alegria se encontra nesse caminho. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Interessante quando facciamo viaggio, Interessante quando viajamos. e lo so che già avete fatto tanti viaggi. Eu sei que vocês já viajaram bastante. Qual è la cosa più bella del viaggio? Qual a coisa melhor na viagem? È la strada. É a estrada, é o caminho. È vero o no? Non è il punto di arrivo. Não é o ponto de chegada. Ah, vado in Brasile. Ah, vou para o Brasil. Arriva in Brasile, Chego no Brasil, saluta la famiglia, cumprimento a família, ormai è finita. acabou. È vero o no? Mangia, vive, eccetera, eccetera. Come, bebe, conversa. Qual è la cosa bella del viaggio? Qual é a melhor coisa da viagem? Fare la valigia, É fazer as malas, controllare il passaporto. verificar os È vero o no? passaportes. Quello frenesì, quella gioia di vado a Aquela viaggiare. sensação boa de viagem. Dopo, se tu sei in macchina, E quando você está num veículo seu, qual è la cosa piacevole? Fermarsi per la strada, a coisa vero? mais agradável é parar pelo caminho, pela Sì o estrada, no? Guardare a paesaggio, il visuale. olhar para a paisagem. È vero o no? Na verdade, mas O è il punto di arrivo? é o ponto de chegada. No, non è l'ora. Quando tu arrivi tutto passa, tutto è finito. Quando você chegou, acabou a viagem. È proprio così. Sim. Bravo Douglas, sta nello stesso spirito. Quando tu sei arrivato è finita la storia, la viaggio. Acabou. Il bello del viaggio è nella strada. O bom da viagem é a estrada. Perciò che Gesù non blocca i Por discepoli, isso que Jesus não bloqueia o caminho deles, ma insegna loro a camminare in modo diverso, mas ensina eles a caminhar de uma a forma godere il diferente, percorso. a desfrutar aquele caminho. Amen, fratelli. È un consiglio che lo Spirito ti lascia in questa É sera. um conselho que o Espírito vos deixa. La vita è dura. A vida é dura, A volte ci viene delle cose che ci provocano tristezza profonda. Às vezes sentimos coisas, acontecem coisas que nos dão uma profunda tristeza. Ma ricordati, Mas lembre-se, nella strada da vita, na estrada da vida, il bello è nella strada. o belo é a própria estrada. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Amen o no amen? Amém.
è guardare dietro é olhar para trás e vedere che tu sei stato un ragazzino, e ver que você já foi um rapazinho. adesso non sei più. Não, agora não é mais. Amen. I capelli che avevi O cabelo que você tinha, non ce l'hai più. não tem mais. È vero o no? Gli anni stanno passando, è vero o no? Os anos estão passando. La pelle liscia, A pele lisinha. adesso ci sono delle rughe. Agora tem algumas rugas. È vero o no? É verdade ou não? Il bello è la strada. O bom é o caminho. Amen, fratelli. Ah, ma sto diventando vecchio. Mas estou me tornando velho. Ma tu hai storia per raccontare. Mas você tem história para contar. Amen. Amém, irmãos? Storia di vita e di esperienza con il História de Signore. vida e experiências com o Senhor. Alleluia. Puoi alzare la tua mano e dici gloria a Dio. Levante a mão e dê glória a Deus, irmãos. Secondo consiglio che ti lascio stasera. Segundo conselho que eu vou deixar essa noite, irmãos. Se tu vuoi superare la tua tristezza Se profonda, você quer superar a sua tristeza profunda, cerca di vedere le cose procura ver as coisas con gli occhiali di Dio. com os olhos de Deus. Con gli occhiali. Con Os gli oculos. Ah, os óculos de Deus. Amen. Amém, irmãos? È un modo di dire É figurativo. uma forma de dizer. Amen. Amém. Metti gli occhiali della scrittura Coloquem os óculos da Escritura e comincia a vedere la vita dall'ottica della prospettiva di Dio. e começa a ver a vida sobre a ótica de Deus. Sa cosa fa Gesù con i discepoli? Sabe o que Jesus faz com aqueles discípulos? Prima gli dà una bella bastonata Primeiro ele dá uma pancada boa per risvegliarli, para eles acordarem. perché a volte quelle che sono in tristezza profonda Porque às vezes aqueles que estão numa tristeza profunda hanno bisogno di una bella scossa. precisam de um choque, È vero o no? um choque de realidade. È vero o no? Oh, dai, andiamo, Sim, svegliati. vamos, vai, acorda, vamos andar. Come stai ragionando? Como você está pensando? Prima Gesù fa così, Primeiro Jesus faz assim, dopo la Bibbia dice così. depois a Bíblia diz assim, E cominciando da Mosè, e começando de Moisés, i 5 primi libri della Bibbia, os primeiros 5 livros da Bíblia, passando per i profeti, passando pelos profetas, gli parlò tutto che riguardava a lui stesso. Jesus falou sobre tudo que dizia a respeito a ele mesmo. Sa cosa stava facendo? Sabe o que ele estava fazendo? Rifacendo il modo di vedere dei suoi Ele discepoli. estava refazendo o modo de ver daqueles discípulos. Sai perché? Sabe por quê? Perché lui stesso ha detto una volta, Porque ele mesmo disse uma vez: gli occhi os olhos è la lampada del corpo. é a lâmpada do corpo. Se i tuoi occhi sono buoni, Se os seus olhos são bons, tutto il tuo corpo sarà illuminato. todo o seu corpo será bom e iluminado. Sa cosa intendeva Gesù? Sabe o que Jesus entendia? Il modo come tu leggi la tua esistenza A forma como você lê a sua existência sarà decisivo per lo stato di spirito del tuo corpo, del tuo cuore. será decisivo para o seu espírito, o seu estado de espírito. Amen. Vedere la cosa dall'ottica di Gesù. Veja as coisas sobre a ótica de Jesus. Metti gli occhiali dalla scrittura, fratello e Coloque sorella. os óculos das Escrituras, irmãos. Smettila di guardare la vita soltanto del tuo modo di ragionare, perché tu sei piccolo, io sono piccolo. Pare de ver a sua vida apenas da forma como você pensa, porque somos pequenos. Amen. Io voglio dirti una cosa stasera. Eu quero dizer uma coisa essa noite, irmãos. Il Signore vuole che tu cammini senza una tristezza profonda. Deus quer que nós caminhemos sem uma tristeza profunda. Amen. Amém, irmãos? Una cosa importante da dire. Uma coisa importante para se dizer. Galati capitolo 5 versetto 22. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice che tra i componenti del frutto dello Spirito Diz que entre os componentes do fruto do Espírito c'è la gioia. tem alegria. Amen. Amém, irmãos? Amen. Amém. Gioire nel Signore è un comandamento. Alegrar-se no Senhor é um mandamento. Ci sono momenti di tristezza, Não apenas um momento de tristeza, ma la tua tristezza deve durare soltanto una notte. mas a sua tristeza deve durar apenas uma noite. Ma la gioia deve venire al mattino nella Mas tua a vita. alegria deve vir pela manhã. Ti invito a stare in piedi per Convido-os cortesia. para estar em pé, irmãos. Magari tu hai preso la strada di Emmaus. Talvez você tenha pego o caminho de Emaús. Interessante che quando arrivano a Emmaus, Interessante que quando eles chegam a Emaús, la Bibbia dice, io non ho letto, ma la Bibbia dice, eu não li, mas a Bíblia diz, dopo tu puoi leggere a casa, depois você pode ler em casa. fate attenzione. Presta atenção, irmãos. Dice che Gesù Diz que Jesus voleva andare avanti queria ir adiante. e loro si sono fermati a un villaggio. E eles pararam naquela vila. E la Bibbia dice così, E a Bíblia diz assim, che loro chiesero, implorarono a Gesù che rimanesse con loro. que eles pediram, chegaram a implorar para que Jesus permanecesse com eles. E Gesù è rimasto là con loro. E Jesus permaneceu com eles.
si misero al tavolo per mangiare. se colocaram na mesa para jantar. Gesù prende un pezzo di pane, Jesus pega um pedaço de pão, lo strappa ou parte, e la Bibbia dice in quel momento e a Bíblia nos diz que naquele momento i loro occhi furono aperti os olhos daqueles discípulos foram abertos. e riconobbero che Gesù era davanti a loro. E eles reconheceram que era Jesus que estava diante deles.